Você um dia já pensou em vender sua empresa? Aqui no Brasil a gente sabe que vender empresa geralmente é tratado de forma negativa, né? Não é legal vender companhias, quando a gente vê que em mercados extremamente desenvolvidos como Estados Unidos, isso é tratado como uma grande honra para o empreendedor que está à frente do negócio. E eu estive aqui para falar exatamente sobre esse assunto, sobre crescimento inorgânico de empresas, fusões e aquisições e o mercado de crédito. Eu estive aqui com o Tonico, o fundador da BR Advice, a boutique de M&A por trás de grandes cases de venda no mercado, como Afia e Pura Vida. Estive também com o Cantan, seu sócio, um cara de mais de 10 anos de trabalho dentro do BTG Pactual, estruturando créditos para grandes operações no mercado brasileiro. E tive também com Fábio Carneiro, meu grande amigo, empresário e sócio do Equity Mais Club, que recentemente passou por um grande processo de M&A que o Brasil tem conversado e falado muito. E nesse episódio aqui, se você quer saber o caminho para vender a tua companhia ou levantar capital para grandes operações da tua empresa, a gente vai apresentar grandes soluções e grandes histórias para te inspirar. Fique comigo, esse episódio está simplesmente sensacional. Estamos começando mais um episódio aqui do Escola de Negócios, o podcast para você empreendedor, né, que acompanha o Grupo Primo, nossos clientes maravilhosos. E eu tô aqui mais uma vez numa mesa com grandes amigos. Então eu tô feliz pra caramba, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, Fabião, Tonico, Cantan. Obrigado. Espero que seja um papo aqui bem rico para nossa audiência. E vocês nos pedem muito para a gente falar sobre crescimento inorgânico, né? O que é o crescimento inorgânico? É tudo que vai além da geração de receita, né? Seja levantar capital, tomar um crédito para fazer determinada operação ou eventualmente ir para caminhos de fusões e aquisições. E eu trouxe caras muito especialistas nesse cenário. Estamos aqui, eu e Fábio, no papel de empreendedores que já passaram por jornadas de fusão e aquisição, seja do lado de quem consolida, né, compra empresas, né, Fábio? Ou eventualmente já quem está no lado de vender empresa. Eu já participei de um processo de venda de uma empresa que eu era sócio, o Fábio acabou de estar num processo, né, acabou de passar por um processo, está vivendo esse processo nesse momento também. E aqui, junto com a gente tem dois caras mega especialistas do mercado. E aqueles caras que dão a mão para você, empreendedor. Dão a mão para você nessa jornada de busca dessas soluções de crescimento inorgânico. E eu queria começar por eles, e eu e o Fábio aqui nós vamos trazendo contrapontos para a mesa, para enriquecer a discussão. Eu queria ir num lado mais prático e realista da jornada, que é o que o empreendedor tem de soluções. Vamos abrir um pouco, né? Antes da gente entrar em M&A e crédito, mas o que ele tem de soluções para alavancar crescimento ou eventualmente sair, fazer um turnaround, sair aí de algum tipo de problema, endividamento, mas o que ele tem de opcionalidades no mercado, o que é mais tradicional, né? O que a gente vê mais acontecendo? Eu queria começar por você, Tonico. É difícil falar com esse tipo de gente muito preparada, né, gente? Esse é um desafio, mas vamos ver o que a gente consegue responder aqui, né? Veja, o que tem, assim, o mercado de aquisição, o mercado de crédito, se a gente olhar como um todo, é um mercado no Brasil muito incipiente, né? Muito tocado no impulso, de uma modo geral, muito sem planejamento. E a gente acredita que o planejamento é a chave de um grande passo para você ter um sucesso no seu movimento, né? Então, seja na tomada de crédito um momento muito mais de aperto de caixa do que uma necessidade de planejar para não ter esse aperto, né, onde se toma dívidas caras. O Cantan é meu sócio, ele toca a mesa de crédito e manja disso pra caramba, vai falar bem. E no M&A é a mesma coisa, né? Então, assim, é incrível, né? Se pensar, e a gente adora comparar com o mercado americano, que tem uma história enorme no nosso setor, né? Então, os Estados Unidos gira por ano 35 mil operações. Por que gira tanta operação de empresas de médio porte? Porque a economia é muito voltada para uma meritocracia de resultados, de números, de transparência, né? É uma abundância de sucesso meritocrático. E para o empresário, né, ter uma empresa que tem alguém interessado é uma honra, não é uma vergonha. É o contrário, né? Então, para nós é uma delícia falar desse tipo de projeto num veículo com tanta capacidade de penetração como tem o Grupo Primo e o seu programa, Genoto, é uma honra. Então, vai ter bastante coisa legal para a gente falar aqui, tá? A pista é muito grande. Traz para a gente só um comparativo rápido. O mercado americano, você falou quantas operações? Olha, o mercado americano gira por ano mais ou menos 2,5 trilhões de dólares de compra de fusão e aquisições de empresas de médio porte. Médio porte a gente pode enxergar um cheque até de 50 a 500 milhões. Né? O Brasil gira por ano quase 50 bilhões de dólares. Né? Isso em volume de dinheiro. Né? O mercado americano gira
30%, 40% a mais do que o nosso PIB em operações de fusão e aquisição de médio porte. É muito grande. Em quantidade de operações, lá rodam umas 35 mil operações, que aqui rodam 500 e poucas por ano. Muito legal, cara. E quantas CNPJs a gente tem abertos? A gente Eu tem no acabei Brasil... de aprender isso agora com ele. Acabei de aprender isso agora. Qual que é a conta aí, Tonico? A conta é o seguinte, nós temos 55 milhões de CNPJ no Brasil hoje. Isso é um dado, né? Tá. E na nossa, a gente tem uma máquina de mineração e qualificação de ativos, que é uma coisa muito importante, né? No Brasil, de novo, o planejamento, né? Então, 8 anos atrás, a gente começou a construir uma plataforma robótica, né, inteira feita em Python, onde você consegue classificar qual é o índice de liquidez para a fusão e aquisição de uma empresa. Né? Então, isso é você tirar um conhecimento de uma cabeça branca e tornar isso um conhecimento de robôs, robô de busca. Robô Tonico. Esse é o próximo nome da empresa. Mas nós temos 700 mil ativos líquidos para M&A no Brasil, isso é um dado, tá? Vamos falar sobre isso então, Cantan. O que é um ativo líquido? Você falou aí de índice de liquidez. A galera conhece bastante liquidez sob um aspecto de investimentos e tudo mais. Mas o que torna uma empresa líquida? Sob uma ótica de processo de fusão e aquisição. Sobre de fusão e aquisição, eu acho que eu posso deixar o Tonico, né, nessa parte. Eu estou mais de crédito. Posso te ajudar? Por favor. Deixa o cabelo branco aqui. Veja, fusão e aquisição... É para mirar o Tonico na fusão e aquisição, então. A gente divide Vamos a mirar mesa, o Tonico. tá? Na realidade, eu tenho 2 heads de mesa, Elias, M&A e Cantan como crédito. Né? Como Boa. sou presidente da empresa, eu mais sou institucional do que efetivamente linha de ponta. Eu Né? tenho uma boa pergunta para o Cantan. Já chego em você aí. Mas, desculpa, O que torna uma empresa líquida? olha, a gente tem 140 pesos e medidas que vão definir se aquele ativo é líquido. Né? Isso envolve perguntas, por exemplo, quantos sócios tem? Qual a participação de cada sócio? Qual a idade de cada sócio? E olha a confusão que isso pode dar. Ah, a empresa tem 5 sócios. Ah, o que significa uma empresa com 5 sócios? Depende do percentual acionário de cada um. Né? Se cada um tiver 20%, vai ter uma dificuldade de eles se acordarem no que eles querem fazer. É quase como uma reunião de condomínio, né? Porque essas empresas de médio porte não têm acordo de acionista e a decisão é conversada em colegiados informais. Isso é zona de problema. Né? Então, o que é a Isso já vai escorar a empresa um pouco mais para baixo. Muito para baixo. Aí tem 5 sócios, tem um com 80% e 4 com 5%. Essa decisão vai ser concentrada, ela pode andar mais rápido. Aí você tem que ver a faixa etária do sócio, porque tem faixas etárias que naturalmente geram movimento. O cara está quase 70 anos, sucessão. Né? O cara é muito jovem, o ativo roda fácil, porque o muito jovem, que é ligado na tomada, nesse descredenciamento de pertencimento que a empresa gera no acionista, esse cara é muito aberto. O cara mais difícil somos nós. O cara que tem entre 40 e 50 e poucos anos é um cara que senta um pouco em cima do ativo, ele ainda se acha jovem, ele não é velho, e é uma verdade dos dois. Esse cara, ele dá uma certa travada, por exemplo, no item idade. Aí você fala só isso, né? Olha, a empresa tem receita pública, é uma coisa que não é muito meritocrática nos dias de hoje. Né? A receita tem produto marca própria ou produto com marca de terceiro? Mudou o valuation de novo. A empresa tem uma concentração de fornecedor? Mudou o pão de novo. A empresa tem uma concentração em cliente? Mudou de novo. Então você tem 140 pesos, eu posso descrever um por um, porque a gente criou a plataforma, né? Que vão definindo de forma absolutamente precisa se vale a pena ou não sentar na mesa com o empreendedor. O que significa um ativo de liquidez para M&A, Janotto? Muita gente querendo comprar. É quase como se você tivesse um restaurante, né, com 100 cadeiras e vai ter 300 pessoas. Quer dizer, vai ter muita oferta para poder fazer um bom preço e justificar uma concorrência agressiva que maximiza o preço do ativo à venda. Agora, Janotto, me permite aqui, Claro. muito engraçado ouvindo, né, o outro lado, né? Eu acabei de passar por isso do lado de cá, né? Então, assim, eu fico imaginando o trabalho que eu dei para a turma de lá precificar a gente, né? Porque a gente tinha 14 sócios. E assim, tudo que você comentou aí, né, do ponto de vista de acordo de acionista, dessa relação com o sócio, até mesmo essa questão de ter maior parte, né, do equity, ou seja, um sócio majoritário, tudo isso é verdade. Assim, do lado de cá, facilitou bastante a gente ter um bom acordo de acionistas, facilitou muito o processo, inclusive sob a ótica deles lá, né, a gente de fato tinha documentos e uma governança até um pouco desproporcional do nosso tamanho, a gente sempre foi muito cuidadoso com isso. E, até porque a gente conseguiu criar uma partnership no fim do dia, né? Mas o fato de eu ser o majoritário facilitou bastante o desenrolar da história, sabe? Então, tudo que você comentou aí, eu acabei de viver na prática isso, né? Olha, e deu trabalho pra caramba, tá? Você está super à frente do seu tempo, porque é muito raro numa empresa de médio porte o cara tem um acordo de acionista. Eu acho espetacular. Não é à toa que você chegou onde você chegou, né? Não, e lá, até recentemente, porque
como eu acabei de passar por esse processo, eu conheço muita gente, eu tenho uns amigos e tal, um acabou de me contactar, falou, pô, eu tô com um problema lá com sócio e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem um acordo de acionista? Ele falou, tenho. Eu falei, cara, metade do problema tá resolvido, precisa dar uma olhada no acordo, né? Porque também... Ele tem que disseminar a palavra, é isso aí. Exatamente. Cara, precisa ter. E é legal esse tipo de coisa, porque é bom ter escrito e botar na gaveta, cara, esquecer. Sabe? Não é um negócio você ficar pegando toda hora, mas é um negócio bom, porque na hora que você precisar, você precisa ter algum mecanismo para tirar a emoção do jogo, né? Tirar o eu acho do jogo. Eu não acho nada. A empresa tem um múltiplo, tem um valor, tá definido, tá lá, tá escrito. A gente pode até acordar, de repente, pô, beleza, aqui o mercado tá diferente, se o múltiplo que a gente botou no acordo não é o acordo, não é o múltiplo certo, o mercado mudou e tal. Mas você tem um ponto de partida, né? O ponto de partida é ser a minha vontade ou o que eu acho. Pô, isso aí é massa boa para briga, para discussão. Não, mas eu sou a prova viva disso, dessa zona sob um aspecto de governança corporativa, aspectos jurídicos, e eu ando muito reflexivo. São 3 mil empresários que passaram já pela esteira do Equity+. Cada imersão está indo para a 29ª. Eu faço essa pergunta abertamente. Levanta a mão quem tem um acordo de acionistas. É 2, 3% das pessoas de cada imersão. Exato. E isso casa muito, Tonico, com o que você trouxe sob uma ótica de preparo para o M&A. O cara quer vender, ele, por algum motivo ele vê esse caminho, só que se ele não tem nem o básico desse alicerce, que o acordo de acionistas é um instrumento extremamente preciso, muito provavelmente ele nem tá passando na escoragem aí, nos filtros, nos robôs Tonico que tem por aí, né? Então o mercado não está achando ele. Vamos começar por aí, ou não está escorando ele. Esse é um ponto importante para você refletir, né? É um pensamento de segundo nível. Eu quero vender minha empresa. Um caminho A é você tornar isso público ao mercado através de uma boutique de M&A, como esses caras tocam aqui, e aí a partir disso esses caras vão estudar o teu negócio e levar o teu negócio para potenciais compradores. E uma outra coisa é esses caras te caçarem. E para eles te caçarem, eles vão buscar esses 140 indicadores. E aí um desses é um acordo de acionistas que você sequer tem, sequer prioriza. Eu acho que na educação empreendedora ali da base, né? Você pega os americanos, empreendedorismo, desde os 8 anos a criançada já começa a estudar. E isso aí é princípios de governança. Então as empresas já nascem desse modelo, né? E aqui no Brasil me parece que é quase que um aspecto de sobrevivência e um aspecto de tomada de decisão rápida, imediata, que me leva a pergunta para você aí, Cantan. Porque um ponto do Tonico foi, nos Estados Unidos é uma honra você ser um ativo, né, que tá dentro do mercado, sendo avaliado por uma compra. Aqui é uma grande vergonha você tomar um crédito. Aqui é uma grande vergonha você, de alguma forma, parecer que você tem uma dívida no mercado. Como você enxerga isso e esse desenvolvimento do mercado brasileiro? Porque a gente vê o cenário de crédito muito forte em grandes empresas. Esse instrumento de dívida é um instrumento de inteligência de mercado, e é um instrumento muito valorizado. Só que sob o espectro de médias empresas existe essa vergonha, essa desonra. Você vê uma evolução no mercado, qual que é a mentalidade que esses empresários têm que desenvolver e quais tipos de benefícios eles podem tomar numa iniciativa dessa? Não, perfeito. Eu acho que é exatamente o que você comentou, e até vou pegar o gancho do Tonico sobre a comparação do mercado americano e brasileiro no viés M&A, no viés de crédito é a mesma coisa. Você tem 75 trilhões de dívida nos Estados Unidos de reais e no Brasil 2,3, ou seja, 33 vezes maior. Apesar disso, você teve um crescimento absurdo do mercado de dívida no Brasil nos últimos 10 anos, tá? Que passou de 1,5 trilhões para 2,3 trilhões, tá? E isso graças principalmente ao mercado de capitais. É aí que vem um pouco a resposta que você está questionando aqui. Qual que é essa aproximação? Como é que ela se materializa? Justamente através do mercado de capital que chega mais próximo do meio, né, da empresa média. Porque você tem grandes empresas super bem atendidas que já têm uma área desenvolvida, 15, 20, 30 pessoas só rodando no mercado para tentar a taxa melhor, tentar ver se pode ter oportunidade de M&A e tal. O empreendedor não. O empreendedor está focado na operação, ele está lá para crescer e a dívida tomando sufoco, vai lá. E o que eu costumo falar é que geralmente o que ele faz? Vai na agência bancária do lado de casa e pergunta:
O que você tem disponível para mim? O que eu posso tomar? É justamente é o pior crédito possível. É o pior crédito possível. É justamente isso que tem que mudar. Como é que se consegue fazer essa aproximação? Alguns empreendedores pensam que crédito é uma vergonha, você falou. Porque, afinal, como você chega assim no desespero, que você não planejou, a gente retoma ainda, né? Essa questão de preparar o terreno é válido para M&A, é válido para crédito também. Preparar bem sua empresa, sua comunicação financeira. Você entra no protocolo de comunicação financeira adequado para quem vai prover o recurso, você ganha muito mais em termos de taxa. Tá? Então, por exemplo, se você chegar próximo do banqueiro lá, você vai ganhar uma taxa de, sei lá, 2 ao mês, 2,5 ao mês por 2 milhões. Mas não é o que você queria. Então, nós da BRS, o que a gente faz é justamente o contrário. A gente senta com o cliente e vai entendendo o negócio para fazer o quê? Estruturar o que a empresa precisa, né? O que a empresa precisa e vai propondo para o banco, para o mercado de capitais, para todo mundo. Tá? E nesse sentido, você consegue multiplicar por quase 10 a quantidade, né? O volume tomado e baixar o seu custo de captação. Tá? Então, tudo isso é o quê? É tentar ligar quem está providenciando os recursos, o protocolo de comunicação e quebrar um pouco essa reticência de se abrir, de mostrar um pouco os seus números para conseguir coisas melhores. Né? Estou pensando aqui, quando é a hora de tomar crédito? Eu sei que é uma pergunta meio óbvia de resposta, o Tonico acabou falando um pouco e até queria ouvir o Fábio daqui a pouco quais foram os momentos, quais eram as situações, né? Até hoje. Porque também tem muitas empresas que tomam crédito sob eu tenho meu caixa rendendo X, Sim, mas consigo um dinheiro mais barato no mercado e vou tomar crédito como instrumento, não necessariamente porque ela precisa levantar caixa, e sim como uma opção de investimento. Me permite um parênteses nisso aí. Eu acho que, inclusive, isso está ligado à maturidade. Assim, quando você vai mudando o nível do jogo, você vai entendendo que o jogo passa a ser um jogo muito mais de alocação de capital do que efetivamente um jogo de eu sou de tecnologia ou eu sou disso ou aquilo. Você passa a ter um jogo de alocação de capital. Então, se a sua perspectiva de alocação, você vai falar, cara, não faz sentido eu alocar o meu capital nisso aqui. Deixa eu ir tomar aqui um crédito melhor desse capital aqui em outro lugar. Eu vou tomar esse aqui e vou desenvolver essa linha de negócio, eu vou desenvolver essa frente aqui. Mas assim, eu ia comentar nessa coisa do crédito, que é muito cruel que a gente vive aqui no Brasil, né? Porque quem mais precisa é o que menos tem acesso e quem menos precisa é o que melhor tem as condições, né? Acho que eu vim dos dois mundos, assim, porque eu comecei do zero e tomando crédito desde criancinha, até brinco, assim. Eu acho que eu não vejo mal nenhum nos bancos. As pessoas falam, que banqueiro isso, banqueiro aquilo. Cara, o banqueiro faz o papel dele, cara. Você não tem o dinheiro, você vai pegar ele, vai ter que pagar ele o custo do dinheiro. Agora, seja um bom pagador, que esse custo vai diminuindo ao longo do tempo. Então, acho que essa mentalidade nossa, assim, primeiro essa demonização do banqueiro, né, de uma maneira geral, acho totalmente errado, né? Acho que a questão do desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil é notório. Eu vejo que tem vários instrumentos hoje que, né, eu não tinha na minha época para poder tomar crédito, tinha que ir a banco de fato. Mas acho que uma coisa importante para o empreendedor de uma maneira geral é, primeiro, não ter essa relação com o banco. O banco é ruim. Não, cara, o banco é bom do tanto que você também é bom. Meus níveis de avaliação lá dentro da IPNET, da empresa, sempre foram níveis bons, porque a gente sempre procurou honrar o que a gente, né, pactuava. Esse é o mínimo que se espera, né? É quase a escoragem do seguro, né? A categoria do seguro, vou melhorando aqui, vou tomando mais barato. Exato. E não, realmente não tinha. Vamos falar de estruturação de dívida, reestruturação de dívida, uma tomada de crédito de mercado de capitais. Vocês estão protagonizando um movimento muito interessante de chegar no middle market. Então, eu estou muito com o Fábio na essência da realidade brasileira, que é o que chega até nós, e ao lado, na esquina ali, vai ter uma agência que eu vou chegar e vou tomar como instrumento. O que esses caras precisam aprender? Como eles acessam isso? Através de vocês, através do mercado? O que ele precisaria até se organizar sob uma ótica interna para não bater na porta também? Não consigo, você precisa desse checklist aqui. Você consegue tentar trazer em passos alguma coisa mais tangível para esse cara entender na hora que ele for procurar vocês ou procurar mercado de capitais em geral, qual que é o check? Isso, não, disso. Ele vai detalhar muito bem. Aí vamos falar que o cara tem uma fábrica de sorvete, tá? Aí o empresário, ele é muito astuto em ter uma máquina que produz um sorvete barato, ele é astuto em procurar tecnologia que vai maximizar a produção. Ele é um rei de ter um produto que ele entende que é barato, tem qualidade e ele entende o mercado consumidor que vai comprar o produto dele. Ele é o rei daquilo.
Beleza. Aí você chega pra gente do mercado financeiro, né, eu sou presidente da empresa, e fala assim, ó, toca a minha empresa que fabrica sorvete, o que vai acontecer? Provavelmente vai dar errado. Beleza. Mas inverter Chances a cadeira altas. também. Então, assim, não é que tá de ponta cabeça o movimento. O que tá é o seguinte, quem não se prepara para fazer o movimento e não estuda aquilo, não faz bem o movimento. E a inteligência nada mais é do que ela é setorial. Esse é bom naquilo, aquele é bom naquilo, aquele é bom naquilo. Não existe o melhor, não existe o pior. O que tem uma união de competências. Aí você pega o Fábio aqui, tem uma empresa de tecnologia que, bom, ele tem um conhecimento específico de tecnologia. Bom, nós temos um conhecimento financeiro. Se a gente juntar, a gente vai ser capaz de fazer o mercado potencial comprador entender com todas as relevâncias da tecnologia o que ele tem, seja para crédito, seja para M&A, e a gente vai colocar, como o Cantor falou muito bem, qual é o protocolo de conversa, o protocolo contábil. Né? Então, como é que a gente junta competências completamente diferentes para fazer um movimento bom? Então, não é que o mercado trabalha mal crédito, é que o mercado não planeja. Isso. O mercado que nunca pegou crédito é a mesma coisa que eu começar a querer produzir massa de sorvete. Eu nunca produzi massa de sorvete. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa errada ou mal feita. Só isso que tem na mesa. É só inaptidão para o movimento nunca estudado. Isso não quer dizer que ele tem menos meritocracia. O cara é um gênio, ele pôs o negócio em pé. Só que ele é bom de sorvete. Nós somos bons de mercado financeiro. São moedas diferentes. Então, o cara de sorvete tem que chamar o cara do financeiro. Ou, se eu quiser fazer sorvete, eu vou chamar o cara do sorvete. Entendeu? Perfeito. Perfeita a tua colocação. O meu ponto principal aqui é, ele vai chegar até vocês e vai falar, quero me planejar para tomar esse crédito. Aí vocês vão voltar através do protocolo contábil, me manda esses documentos, etc. Eu queria tentar tangibilizar para eles isso, que eles vão bater na porta, eles vão procurar, mas de repente já chegar antecipando algum ponto. O que é esperado de alguém que toma um crédito? E até, pensando em middle market, qual que é o tamanho desse crédito? Né? Até para colocando vocês no lugar assim, o que é interessante para a BR Advice, que tamanho de cheque, tanto em M&A quanto em crédito, vocês têm atuado para as pessoas também se colocarem nesse lugar. Não, perfeito. Eu acho que a primeira pergunta, né, que você fez é sobre o passo a passo, vamos dizer. Começando, eu acho que o mais importante é o quê? É estabelecer a parceria, a comunicação primeiro entre o assessor e a companhia. Então, assim, entender o negócio, sentar do lado, visitar, conseguir entender todo o aparelho produtivo e depois transformar tudo isso em números contábeis. Porque é isso o protocolo de comunicação. É poder falar em termos financeiros o que acontece na operação. Né? É isso o mais importante. Então, esse primeiro contato é essencial. É poder entender o business, tentar entender a operação. Segundo, é analisar como que isso está refletido nos números. Então, fazer uma auditoria. Putz, você me falou que você faturava tanto. Eu olho os números, tem a metade. O que aconteceu? Né? Porque essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Então, tem todo esse acompanhamento de verificação de que toda a história que você me contou, eu tenho que ver elas nos números. Né? E a gente acompanha ele e transforma pouco a pouco, fazendo os ajustes, fazendo a auditoria e podendo ter um material que realmente o storytelling bate com o número contábil. É isso. Esse é o principal negócio. Depois é o quê? Uma vez que você fez isso, você pode pensar na sua estrutura. Eu estou querendo crescer, eu estou querendo refinanciar, eu estou querendo buscar um novo sócio. E aí é a sua finalidade. Porque você não toma crédito para tomar crédito, né? Você nunca vai dizer assim, eu estou precisando de 10, por quê? Não sei. Não, isso não existe. Essa é uma coisa muito importante. Eu estou precisando de 10. É isso. E aí, o que você vai fazer com isso? Não sei. Mas eu acho que 10 é legal. Então, essa é uma coisa muito importante que justamente estabelece a confiança. Porque a gente falou até com os bancos, tem algumas pessoas que podem ter inadimplência, não fazem esse protocolo de comunicação. Você tem uns bons pagadores, mas que pagam a conta pelos outros, que não fazem esse trabalho também. Então, a ideia de trazer todo mundo e fazer essa comunicação financeira para todos os players melhora para todo mundo. Quem pagava uma taxa menor vai pagar uma taxa ainda menor e quem pagava uma taxa muito cara vai voltar para a média. É basicamente isso. Tinha que ter conhecido os caras antes já. Mas essa sua explicação, só agora, pô. Essa sua explicação, ela casa muito com a segunda pergunta que eu fiz. Eu vou até contextualizando melhor aqui. Que a gente olhando para o tamanho do mercado brasileiro versus o tamanho do mercado americano, a gente entende, obviamente, uma falta de maturidade sob uma ótica de consciência mesmo, de que existem essas oportunidades, que o mercado está disponível, a gente precisa quebrar essas pontes e se juntar. Mas imagino também, né, pelo que eu
vejo no dia a dia que essa maturidade contábil também seja um grande detrator de avanços de quem toma a decisão de seguir, né? É porque o empreendedor, a última coisa que se preocupa na vida, eu estava falando sobre isso hoje mais cedo com alguém. Falei, cara, isso é um negócio que a vida inteira eu passei longe, né? De contabilidade, de número, de olhar. A gente não está preocupado com isso no final das contas, né? Especialmente loucura, no início, né? Especialmente no início, né? Então, de fato. Mas depois que você aprende, você não consegue sobreviver sem aquilo. Você entende que não existe sobrevivência. Então, a questão que fica na minha cabeça é como essa galera desenha metas, por exemplo. Como que ele desenha a meta? Se ele não tem nem... Eu estou indo um passo atrás da contabilidade ainda. Se ele não tem uma DRE gerencial... o crescimento do ano que vem vai ser 25%. Gente, 20% do quê? Você nem sabe o tamanho do mercado que você tem. Você nem consegue olhar para isso. Eu acho que... como que vocês enxergam nessas duas vertentes, crédito e M&A, essa falta de maturidade financeira que o Brasil vive? Porque não é só falta de maturidade, tem o jeitinho, né? A complexidade sistêmica, tributária. Isso mela muita coisa? Bom, eu não sei, você quer falar? Você fala tão bem. Eu acho que mela depois. Todas as coisas, né? Assim. Cantan, você conhece o conceito de mela? Eu acho Quantos anos de Brasil? 10. Então o Mela já conhece. Conhece jeitinho brasileiro? Já conhece. Acho que ele nasceu no Paraguai, porque ele é um francês paraguaio. Cheguei no Brasil e morei no Rio, então já deu já deu uma aí o treinamento acelerado. Acelera. E eu acho que esse é um tema bem legal, cara. Assim, começar a fazer as coisas direito, acho que é muito mais importante do que saber contabilidade ou não saber contabilidade. Ter esse mindset de fazer as coisas direito desde o princípio facilita demais a vida. Né? Por alguma razão, por sistema de crença, por quer que seja, eu decidi fazer as coisas direito, mesmo contrariando, inclusive, meu contador. Que, eu tenho empresa há 24 anos, né? A Ibernet eu fundei em 2002. Então, assim, na época lá, o senso comum era que, cara, quem paga todos os impostos quebra. Esse era o senso comum da época, acho que até de certa medida é hoje, né? Assim, se você for perguntar, a turma tá sempre tentando negociar ali, dando um jeitinho. Mas eu falei, cara, não consigo acreditar nisso. Eu acho que a cegonha errou o lugar, sabe? Assim, eu nasci num lugar errado, na real. Porque eu falei, cara, não faz sentido isso. Tem que papar a conta, tem que parar de pé pagando imposto. Não importa, não vou fazer juízo de valor se o Brasil cobra mais ou menos impostos. Não importa, eu moro aqui. Aqui é meu domicílio fiscal, então é aqui que eu tenho que pagar imposto, bicho. Então eu tenho que fazer a conta. A turma que começa tira isso da equação. Esquece esse pedaço importante da equação. E aí começa a se enrolar, porque aí eu optar por não pagar, aí eu vou fazer refis. Nada contra, cada um tem suas estratégias, mas eu acho que começar certo para a turma que está aí querendo, né, começar, e já eu estou falando aqui como velho, né? Parece que eu estou terminando, né, dando conselho para quem quer começar, né? Mas acho que isso é um bom ponto que você trouxe, sabe, cara? Assim, começar certo... Pô, facilita demais. Não sei nem se vai tomar... Não estou falando só perspectiva de vai tomar crédito ou vai para M&A, não. Começar certo é bom para a vida. Não, esses dias chega um empreendedor para mim de educação empresarial, um cara bom no mercado, reconhecido, e falou, vou vender a companhia, o que você acha da gente fazer alguma coisa juntos, etc. Falei, cara, legal, vamos conversar. Vamos falar sobre números, me conta um pouco como está o business. Pô, faturo 60 milhões de reais. Qual é a margem, cara? Pensando aqui, pô, lá, margem... Qual que você quer saber? Ele pergunta assim. Eu nem especifiquei para ver o que vinha. Aí ele falou, não, margem ótima, 30%. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Final da conversa... Cara, e aí, como que estão os teus colaboradores? Pô, estrutura inteira pejotizada. Eu falei, quem vai pagar esse risco, irmão? Eu falei, então sua margem não é 30, sua margem é 15. Vamos falar a real. Então, as pessoas não encaram a realidade do que vivem na companhia. Elas estão num sonho de ilusão absurdo, achando que as empresas estão boas sem estar enquadrado. E aí, me desculpa, gente, vocês podem buscar crédito, vocês podem buscar M&A, mas vocês não vão conseguir... nada. Talvez um amigo agiota pode te emprestar um cacife aí, mas o jogo vai tomar não... um choque de realidade do que você falou. Não vale aquilo que você acha que vale. Não vale. Fecha a companhia ou regulariza a companhia e põe ela no lugar certo da margem, pô. Exato. E eu acho que vocês devem enfrentar bastante isso, porque até se chegar numa diligência, aí, Tonico, se você puder trazer um pouco do processo de M&A, os principais passos,
para que os empreendedores entendam os caminhos, né? Estou com vontade de vender minha companhia em macro passos, o que ele deveria fazer a partir de agora. Em Depois que rodou o Robotonico. Depois que rodou o Robotonico. Não, na verdade é o seguinte, se o Robotonico ainda não te achou, eu acho que você já tem um problema sério aí de liquidez na sua companhia, tá? Porque ele acha todo mundo. Agora, eu tô falando o contrário. Entendi. A pessoa tomou a decisão e ela vai a mercado. Olha, até uma coisa engraçada. A gente nunca viu alguém tomar uma decisão para ir a mercado. A gente viu a gente convencendo alguém a ir a mercado. Porque o preconceito do novo ele é muito grande, né? Então, você pega um cara que é bom de tecnologia, ele domina a tecnologia. Daí você vem com um linguajar, com o mercado, que ele olha para você e não entende você. Então, a primeira coisa é a comunicação entre os dois, bem dito por tem que ser uma ligação onde o financeiro fala em linguajar que o empresário entenda. O empresário fala em linguajar que o financeiro entende. A mesa começa a rodar. Então, sem disputa de competência para ver quem é melhor, mas uma disputa de como a gente faz o ativo andar bem, né? Se o contábil atrapalha, mas ele não é um gargalo. Por que ele não é um gargalo? Porque a gente faz tudo em nuvem, a gente arruma os dados muito fáceis. Quanto menos a gente tira o empresário da linha de frente da qual ele domina e gera dinheiro e não mexe na vaca leiteira, mais a gente está deixando estável aquela corrente de geração de dinheiro. O resto nós vamos arrumar. Então eu acho que assim, a maturidade do empresário é o seguinte, se ele cuidar bem da lojinha dele, ele já é um rei. Porque é muito difícil no Brasil você empreender. Eu tenho empresa há 20 e poucos anos. É muito difícil você empreender. Então, se concentra naquilo que você faz bem. O que você não faz bem, pega aquilo que não é o teu core e contrate um cara que tem ali o seu core. Você resolveu o seu problema. Você pode fazer uma terceirização de contabilidade, pode ter um BPO de contabilidade, mas veja, não é o issue point, hoje não é a contabilidade, que 100% das contabilidades é muito mais grave que eu falar. Não é que o cara ele lança despesa errada, ele faz o imposto para não pagar imposto, completamente desvalorizador do ativo dele. Então ele classifica a despesa como uma despesa em vez de investimento, aí o cara não paga imposto, mas ao mesmo tempo o balanço dele não tem construção, não tem planejamento. Então, no Brasil, os empresários, estou elogiando vocês, gente, vocês são maravilhosos, né? Ainda bem que tem algumas coisas que vocês não fazem tão bem feitas, a gente tem atividade, né? Mas é o seguinte, planejar. Planejar é contábil, planejar é financeiro, planejar é o que eu quero ser quando eu crescer. E que instrumentos eu tenho que fazer para essa equação ter equilíbrio e bom desempenho. As pessoas não fazem, né? Eles acham que é tudo pá, pá. Né? Aí o cara chega para mim e fala assim, para falar dos passos, os macropassos. Não, apareceu um cara que quer comprar minha empresa. Você está frito. Como é que o empresário que fabrica sorvete ganha dinheiro? Ele vai chamar várias pessoas que compõem a matéria-prima que é importante na formação do sorvete e cria um processo concorrencial, não é isso? Então, concorrencial é quem dá o melhor preço para ter uma matéria-prima que faça bom juízo de bom senso para ele. E no processo de fusão e aquisição e no processo de crédito, é a mesma coisa. Não adianta falar com a agência do esquina do Itaú, que é teu amigo. Você tem que distribuir as cartas no mercado para você ser o autor do movimento, porque o autor do movimento ele sabe o que está acontecendo. O cliente que é atacado pelo mercado financeiro ou por um eventual comprador, ele nem sabe o que ele está fazendo, é a pureza na essência. Imagina, Genoto, o cara que nunca vendeu empresa, ele vai falar com um cara que já comprou 100 empresas. Deve ter um desequilíbrio de competência sobre este movimento, não tirando o juízo de valor da competência do cara. Esse é o jogo que tem que ter a calma de escolher alguém para fazer aquela parte que aquela mesa está falando, que é uma fusão e aquisição ou é crédito. Ele vai cobrir essa competência. Então, linha macro que a gente fala é, a partir do momento que há uma empresa como a nossa, que é uma boutique, que no Brasil faz o papel que o banco não faz, né? Porque o banco mexe em ativos onde a contabilidade é muito estruturada e onde o valuation das empresas é acima de R$1 bilhão. O banco não desce a régua para baixo. Por quê? Porque é bagunçado, porque o empresário tem emoção, porque o acordo de acionista é bagunçado. É tudo bagunçado. Que bom, esse é o nosso trabalho, arrumar esse galinheiro. Então, 2 meses a gente arruma o galinheiro. 4 meses a gente vai mostrar este material desta empresa, que é uma empresa bem sucedida, para ter um monte de proponentes. Nós temos que tornar esse material a ser apresentado objeto de desejo. A pessoa tem que ler aquilo e falar, uau, adorei. Posso não querer fazer uma proposta, mas adorei a tese. É uma história, o Cantão falou isso, é uma história do que a empresa faz, organograma, metodologia, diferencial, atuação, concorrências, uso do dinheiro. Se eu pegar dinheiro, eu vou fazer o que com o dinheiro? Se eu vou vender parcial, como é que vai ser? Se eu vender integral, como é que vai ser? Tudo tem que estar escrito no documento que o comprador, sem nunca ter falado com o Fábio, que é um baita empreendedor, ele entende a empresa do Fábio. Então ele vai poder ser um proponente. 2 meses para preparar, 2 meses para receber propostas. Todas as propostas têm uma janela de tempo.
O empresário comprador pode ser um fundo de investimento, pode ser um family office, pode ser um family and friends, pode ser um search fund, pode ser um venture capital. A gente tem 10 grupos de famílias compradores e cada grupo desses tem 20, 30, 40 players. Todos cheios de dinheiro para gastar. Isso não significa que eles vão gastar de forma aleatória. Eles são muito criteriosos, né? Então, qual é o nosso papel? Chamar o máximo de pessoas possível para 2 meses arruma material. 2 meses recebe proposta. Definir um quadro de proponentes. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 propostas. Aí o empresário, no caso o Fábio aqui, no caso o Gianotto, na sua época outra empresarial também, fora o sucesso aqui no Grupo Primo, o empresário tem um monte de propostas. Ali ele vai começar a tomar uma decisão mais importante. Ele vai ver números que são encantadores, porque ninguém vai fazer um movimento que não seja bom. E outra coisa, esse movimento a gente pode parar a hora que vocês quiserem. O autor do Stop or Go é o empresário, certo? Então, ele recebe as propostas, ele falou, nossa, eu posso rentabilizar 15, 20, 30, 40 anos do que eu distribuo de dividendos. Como é que o empresário se recusa a ter acesso a essa informação? Como é que ele não coloca na régua de importância, ele que olha número, porque o empresário é bom de caixa, ele é ruim de competência contábil. Como é que ele não olha esse dado, gente, e fala assim, eu distribuo 10 milhões e tenho uma proposta de 200. Pô, vou ganhar 20 anos. Não vale a pena você refletir? Né? Então, a nossa regra de tempo é 2 mais 2 mais 4, porque depois tem a auditoria do comprador, tem um monte de protocolos que numa linha macro do tempo, o ciclo total é 8 meses. Ô, Fábio, o Tonico falando assim, né, com essa doçura, dá vontade de montar a empresa e passar para ele vender, não dá vontade? Arrumar esses 10, 15, 20 propostas, né, pra gente, né? Agora, eu achei engraçada a parte do galinheiro, arrumar o galinheiro. Me lembrei da chácara da minha avó quando eu era criança. O galinheiro era uma bagunça lascada, cara, uma sujeira. Eu conheço meu sogro, ele tem um galinheiro que dá pra morar dentro. É mesmo? Meu sogro tem um galinheiro que dá pra morar dentro. Ele tem lá... Pô, é chique, cara, eu te falar, impressionante. Ele é o cara que gosta de arrumar um galinheiro. Também tem níveis e níveis de galinheiro, né? Tem níveis e níveis. Me lembrei dele aqui agora. Isso for galinha caipira é diferente, né? Que cisca no campo, né? Muito bom. Gente, olha aqui. O que o Tonico acabou de dizer é sensacional, né? Como você, como empresário, não se dá esse presente de participar de um processo que a gente chama aqui no nosso linguajar de roadshow, né? Que é levar o teu business, obviamente, partindo do princípio que ele tem condições para ser levado. A gente vai falar aqui de liquidez, falamos de todas as variáveis, mas você se expor a esse cenário e, eventualmente, né, numa transação bem sucedida, antecipar anos e anos, quiçá décadas ou múltiplas décadas, né, de rentabilidade e lucro que retornaria através dos seus dividendos anuais. Né? Isso é maravilhoso, não tem nenhuma vergonha nisso. Não tem nenhuma vergonha, pelo contrário. Eu me lembro quando a gente fez o roadshow do Grupo Primo, lá em 2000, entre 21 e 22, eu, Fernando e Thiago, a gente queria captar uma grana para executar uma tese lá. E aí a gente falou com 27 grandes players, né? E eu me lembro, assim, que foi um MBA para mim. Tomar canelada do Paulo Passoni, do SoftBank, questionando nossas teses, falar com a família Marinho, da Global Ventures, enfim, vários fundos internacionais com uma visão estratégica, numérica, questionando crescimentos, trimestres contra trimestres contra o trimestre do ano passado, anterior contra esse, que eram reflexões que, a gente sabe, nós somos empresários, né, temos experiência aqui dentro do Grupo Primo, mas se colocar nessas questões, pessoas que estão com olho no mercado e acompanhando as tendências setoriais, que vão questionar suas teses, é extremamente enriquecedor. Eu quero que vocês imaginem o Tonico, mentaliza aqui comigo agora. Quem que é o Tonico? Imagina que o Tonico tem um mapa do Brasil e tem o mapa do mundo, mas pensa no Brasil primeiro. Imagina que tem alguns cheques bilionários espalhados. Pensa nesse mapa do Brasil, alguns cheques bilionários. Esses cheques têm donos, certo? O Tonico é esse cara que pega o telefone, liga para esse cheque e fala assim, tem um ativo aqui interessante, porque ele já sabe o que esse cara está buscando na tese de consolidação dele. Então ele tem acesso ao mercado de compradores, o que buscam,
né? O que querem pagar, qual o preço, quais são as teses, e ele conecta você a essas oportunidades, né? Não só Tonico, estou falando aqui na presença da BR Advice como um todo, cantando também, seja ela um crédito ou seja ela um M&A. E aliás, se você está gostando desse assunto que a gente está discutindo aqui, eu queria fazer um lembrete especial que nos dias... Deixa eu pegar a data certinho. Nos dias 28 de agosto, 4 de setembro e 9 de outubro. Tem um QR Code aqui na tela para você acessar e o link também na descrição desse vídeo. A gente vai fazer um evento aqui no Grupo Primo, eu e Bruno Perini, para ter discussões desse tipo com profundidade, olhando para a tua empresa. Tá? Então aqui a gente vai selecionar empresas com mais de 10 milhões de reais de faturamento. Então se inscreve nesse link se você tem esse porte. E a gente vai passar 4 horas aqui no Grupo Primo trazendo muito conteúdo, muito conhecimento sobre construção de ecossistemas, crescimento inorgânico e avaliar quais são as melhores oportunidades estratégicas para a tua companhia. Vai ter muita mentoria, vai ser muito legal, então se inscreve. 3 datas aí para você participar, vou te esperar aqui. Hein? E agora a gente queria entrar para um segundo bloco, um pouco dessa conexão com vocês. Tem sinergia entre M&A e crédito? Quais são os formatos de M&A que a gente vê? Porque as pessoas às vezes pensam, puta, vou vender minha empresa, posso vender 100%, posso vender uma parte? Onde que o crédito se conecta com isso? Tem conexão? Tem sinergia? Queria que você começasse aí, Tonico. Olha, excelente pergunta, né? O cara, quando é sabido, as perguntas são boas. A gente tem que falar um pouquinho para dar tempo de pensar, né? Mas é o seguinte, tudo tem sinergia se você se planeja. Desculpa eu estar falando isso tantas vezes, né? Então, a ferramenta que a gente tem de busca, e ela é robótica, ela fala quantos compradores compram aquilo, quanto o comprador paga em média. Isso é tudo dado público que você consolida, ninguém consolida. Né? Então, quanto estão pagando? Por que estão pagando tanto? Qual é o múltiplo aplicado? Né? Qual é o EBITDA médio apurado naquele setor? Isso é tudo do robô. Né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é que hoje as coisas são muito estruturadas e a gente tem que usar a estrutura dessas pessoas que têm acesso a essa informação. Tanto para crédito, bati no microfone aqui. Tanto para crédito quanto para M&A. Então, eu acho que nós dois temos o mesmo problema. A gente tem um problema de convencer o cliente, é impressionante, de convencer o cliente que ele pode avançar numa linha que ele não quer avançar porque ele não conhece. Para nós, o nosso trauma está aí. Então, é valiosíssimo, é seu esse bate-papo hoje, porque é para abrir os olhos de quem tem uma empresa e distribui 10 milhões por ano, isso é renda variável. Ela oscila para cima e para baixo. Será que se o cara ganha 200 milhões e hoje numa aplicação de 100% CDI, que é uma coisa absolutamente commodity, né? O cara ganha 20 milhões por ano. Quer dizer que será que o cara ganha 2 vezes a receita como receita fixa, em vez de uma vez que é 10 milhões como receita variável? Não tem alguma coisa que possa ser avaliada que vale a pena? Esse é o mundo que a gente está querendo explorar. Se abra para o novo empresário. Sabe por quê? Porque o novo pode ser encantador. Ou ele pode ser um gerador de informação para você, para tomar uma boa decisão baseada em fatos, não em chute. O que a gente propõe para vocês é olhar tudo que existe nesse mercado que é novo. A gente não sabe fabricar sorvete, mas a gente sabe fabricar o outro lado. É muita competição por um ativo. E os números ficam muito atraentes. E o empresário pode falar não, a proposta pode ter sido super boa, ele pode ter 30 anos de distribuição de dividendos antecipado. Ele fala não, mas ele pode falar não consciente, sabendo a regra, pode fazer uma aposta. Então, é legal, gerar um dado muito bem estruturado. Seja para crédito, seja para M&A. Estrutura de informação, quem tem a informação bem montada, tem um altíssimo poder de fazer uma decisão muito assertiva. Isso é o nosso propósito. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Tonico. A gente está falando muito sobre a perspectiva do empresário que eventualmente não quer se expor a isso, né? Que de alguma forma criou alguma coisa o que você acha a respeito do contrário? Assim, porque eu observo, né, obviamente, no digital, né, isso, a gente tem muito empreendedor de palco, né? A gente tem muita turma aí que não tem nada no fim do dia e que acha que vai montar um negócio, tem uma ideia e que esse negócio vai ser 1 bilhão e por outro lado, também não tem um volume muito grande desse tipo de ativo hoje, tentando... Não chega muito esse para você lá, assim, empresas que no fim do dia... Estão no alicerce de areia, assim. Exato. Você pegar assim, você olha e fala, cara, isso aqui putz, é muito legal, a sua ideia, beleza, vai botar carne nesse negócio aí, porque por enquanto não tem nada ainda. Eu fiz uma pergunta para vocês, eu não lembro se vocês responderam, que é o tamanho do cheque, né? Porque isso aí já filtra bem, né? Imagino eu. O tamanho do cheque é proporcional. Engraçado Perdão, essa pergunta, o tamanho do faturamento.
O tamanho O do range do faturamento, faturamento. é interessante. Se for um setor como cybersecurity, o tamanho do faturamento não é um preponderante, né? Porque é um ativo muito valorizado. Então, assim, a gente tem nas réguas, quando a gente recebe muita consulta e tem muito Tom Hanks, né? Tem muito contador de história assim. Mas a gente prefere ficar com o super Tom Hanks, né? Aquele que não é muito Tom Hanks, a gente vai tratar com carinho, a gente vai fazer um bom coaching. O que é Tom Hanks? Tom Hanks é o Ah, o Tom contador- Hanks. Tom Hanks. Entendi. Tom Contador Hanks. de história. É o Forrest Gump. É o Forrest Gump. Né? Então, Ah, essa foi boa. então a gente tem que tomar cuidado, porque o empresário, às vezes, ele tem tanta É um crença amor, às naquilo vezes, que ele tem. exatamente. Às vezes é paixão de uma coisa, não consegue ver a realidade. Ele então, assim, adora, ele tem paixão. O que a gente tem que tomar cuidado para não dar uma informação que você machuque o cara e é um perigo você machucar uma pessoa. Mas dá um choque de realidade de forma doce. E é difícil a gente fazer isso. A gente faz mais ou menos 50% do meu tempo é dar um choque de realidade de forma doce. Eu imaginei que isso toma um tempo, por isso que eu perguntei, né? Porque eu vejo que tem um volume de gente que acha que de fato tem. Porque o meu caso foi um pouco ao contrário. Assim, eu até estou fazendo a pergunta por isso, porque no nosso caso, eu acho que o Janotto está um pouco mais próximo lá. Eu acabei de ouvir isso de uma pessoa também, né? A gente sempre achou que não tinha tanto esse valor, sabe? Assim, o meu foi o contrário. Eu fui ganhando consciência do valor sob a perspectiva de equity, né? Com o passar do tempo. Porque, assim, foi um negócio que foi sendo criado ali com todas as dificuldades que você mencionou aí de estar há 20 anos, há mais de 20 anos empreendendo no Brasil, cujo durante muitos anos o objetivo principal foi botar comida na mesa. Precisava comer, no final das contas, não dava nem para pensar em, putz, eu vou fazer isso e aquilo. Cara, tinha que ir ali. E essa é a realidade da maioria da galera que se aventura de alguma forma a começar um negócio, especialmente no Brasil, né? Mas em contrapartida, você vê um outro universo onde, cara, é seed money, é isso, é aquilo, que eu vou fazer o fundraising das contas, é nome pra cacete em inglês. No final das contas, não sai nada do outro lado e assim, você vai chacoalhar, vai passando a peneira ali e vai ficar 2 ou 3, sabe? E para mim foi o contrário. Eu fui fazendo o negócio e em algum momento que tunicos chegaram até a mim e falaram assim, cara, tem alguma coisa aí, bicho. Né? E eu falei, pô, cara, esse negócio faz sentido pra mim, pô, esse negócio aqui não é um negócio que... E aí a coisa foi avançando, e aí eu fui ganhando consciência, tá até falando isso antes aqui do podcast, né? Fui ganhando consciência desse valor, a gente acabou comprando uma empresa no meio do caminho, isso abriu um pouco a minha mente, inclusive porque um pedaço da transação foi em equity, né? Um pedaço foi grana, um pedaço foi equity. Falei, bom, esse negócio tem valor de fato, né? E eu acho que, eu não sei, acho que uma boa parte também dos empresários, né, de quem toma essa decisão, acaba também não gastando energia nisso, por isso é importante um trabalho de vocês, assim, para ajudar a gente dessa abertura de mente, assim, né? Tipo assim, cara, dá uma olhada aqui, ó. Né? E aí quando você consegue olhar esse outro universo, você fala, pô, verdade, cara, tem um negócio aí. E eu, a partir desse momento, eu comecei a olhar isso com outros olhos e olhar sob a perspectiva de geração de equity mesmo. Acho que a gente não tem essa cultura do que é o equity, né? Do que é geração de equity. Eu vejo isso até por conta da escola de negócio, né? Do Equity Mais, o nome foi muito... Foi o nome que me fisgou, inclusive. Confesso aqui, fui impactado por uma Instagram, alguma propaganda do Instagram, e o nome me impactou. Porque era um negócio que eu estava muito, à época, ligado, sabe? Essa coisa do equity, né, cara? Do valor que a companhia estava, de alguma forma, gerando ali, né? E o advisory, ele é tão importante nesse processo, que você teve o seu, pô, a gente está aqui de frente com advisors de M&A também. O que a gente vê de contratos leoninos, né, de execuções do passado, onde o cara construiu aquilo com um sonho gigantesco, fez um acordo, e aí o cara não leu aquele documento fácil. Hoje você vê ele preso com 1, 2% da companhia. Né? Estou falando aqui num caso de uma transação que vai aos poucos, né? Cada vez pega uma mordidinha aqui, depois peguei controle, vou amassando o cara até jogar ele para fora. Então, a importância do advisor, ela vai para além da conexão da oportunidade, mas também do formato, né? Como vivenciar esse processo de transição com leveza, né, e com clareza baseado no formato do que precisa ser executado eventualmente nos próximos passos de um deal. Né? Aspecto, olha, vocês estão falando tudo que é uma verdade de mercado do lado empreendedor e que bate exatamente com os nossos desafios. Né? Então, que modelo que a gente pode levar para o empresário que encante e dê conforto? Primeiro, advogado especialista em fusão e aquisição. Todo empresário tem um médico e um advogado do lado. Todo. Eu também tenho, porque médico e advogado são coisas que a gente usa para viver como empresário. O advogado dele é um advogado que não é do nosso setor, mas é de confiança.
Que ótimo. Médico, uma boa. A gente bota o especialista, que é o nosso advogado, a gente bota o especialista e tranquiliza com passo o advogado de confiança do empreendedor, que as boas práticas do documento está sendo estruturado estão super legais. Pronto, equalizamos o movimento. Daí a gente entra no mercado contábil. Pô, se o empresário, como o Fábio aqui, como você Janotto, começar a olhar o detalhe contábil, ele perde o controle da máquina dele, ele não pode perder. Então a nossa estrutura faz o quê? A gente entra com os auditores, a gente entra com os advogados, a gente entra com a nossa equipe para criar um ecossistema de informação que converse com o protocolo do comprador. Porque o jogo se você fala alemão, fala alemão. Se o teu comprador falar japonês, fala japonês. Você entra no protocolo de conversa que as línguas se entendem. O nosso linguajar de forma figurativa é o contábil. Esse é o nosso trabalho. O empresário não precisa perder tempo com isso. Cheque. O que nós gostamos? Nós gostamos de ativos que têm um valor de empresa de 40 milhões a 600 milhões. Esse é o número que a gente estabelece uma boa rota de governança. Aí temos 30 projetos simultâneos andando toda hora. Então, é um número onde a gente tem muita eficiência, muito controle e sabe fazer a máquina rodar. Né? E no crédito, Cantar? No crédito, bom, em termos de aproximação e tal, é a mesma coisa, tá? Sinceramente. Você tem que entrar com a creditoria, até a gente usa a mesma estrutura, tá? Do nosso time para fazer esses ajustes, esses protocolos. E aí, em termos de tamanho... De dívida. De dívida. A gente entra a partir de uns 15 milhões de reais para cima, tá? E aí, dependendo, faturamento você não olha, né? Tem que olhar, óbvio, em função do tamanho da dívida, mas dependendo do setor. Se você tiver um setor muito resiliente, recorrente, que tem um histórico grande, isso, ao contrário do M&A, é isso que é engraçado. Você tem sinergias e também conflitos, como você olha M&A, equity, crescimento e crédito que é mais defensivo, né? Exatamente, estabilidade, visibilidade, previsibilidade. Por isso que o planejamento é muito importante, porque se você já construiu um legado, né, um histórico consistente, que você consegue contar, aí o seu caminho é muito mais simples, tá? Aí você consegue captar melhor, e aí você até tinha comentado, né, de sinergias. É isso, crédito às vezes pode preparar o terreno para M&A, justamente, tomando bem o seu crédito, você consegue crescer, consegue pôr de pé a sua estratégia de crescimento para depois vender melhor a sua empresa, tá? Você tem várias coisas, o crédito também, quando você vê, ele pode misturar também um pouco a pessoa física do empreendedor, que hoje no Brasil, uma empresa de médio porte, geralmente tem o quê? Tem a sua operação principal, mas tem também outras atividades. Toca uma incorporadora, toca construtora, tem fazendas. Fazendo crédito, você pode gerar liquidez nesse momento para fazer o quê? Não só colocar seu capital na tua operação, mas também favorecer os seus outros segmentos e aumentar a sua diversificação de risco também. Isso é muito importante. Porque você falou, quanto mais você vai avançando, é a alocação de capital. E a alocação de capital, você pode falar do seu próprio business em linhas de negócio distintas, mas também você pessoalmente, diversificando justamente a sua linha de negócio e entrando em outros negócios na pessoa física. E o crédito ajuda também para isso. Muito bom. Você sabe que uma vez a gente estava também numa imersão, a gente estava falando sobre equity, pilares do equity. Aí uma das moças lá falou, puta, eu tenho um sonho de daqui a uns 5 anos vender minha companhia. A gente estava discutindo objetivos, metas, OKRs, né? E ela falou, pô, se essa é a minha visão, vender a minha empresa no longo prazo, eu deveria colocar isso como objetivo e alinhar a empresa inteira? Aí eu queria jogar essa provocação, porque sob o aspecto de quem é sócio, até para a gente conectar um pouco com o time, esse processo, porque acho que é uma preocupação, grande parte da preocupação em se tomar uma decisão de venda de empresa, envolve as pessoas que ali estão, motivação, engajamento de colaboradores. Eu acho que você pode contar bastante, que eu sei que a IPNET está super feliz com o movimento, mas vou dar um passo antecessor assim, né, sobre esse lugar de eu devo ter uma visão de longo prazo para a companhia. Tem uma visão aqui, ela vai daqui 5 anos ela tem que estar aqui. De repente eu coloquei um objetivo de vendê-la. Isso deveria ser meu novo objetivo, né? A resposta, eu nunca tinha sido questionado disso. A resposta que eu dei a ela, até para jogar para vocês, foi assim, não coloca isso no objetivo da empresa. Isso aqui é um sonho que você tem e você tem que ter projetos dentro da sua área jurídica e financeira para governança disso, estratégicos sob uma ótica de projetos, receita para diversificar, reduzir setor público se for o caso, diversificar a receita, resolver sazonalidade, etc.
Mas não confunda, porque a falta de visão para o teu negócio também pode ser um limitante de um M&A. Então, desenvolva a visão independente de M&A. O que vocês acham disso? Porque parece que quando o cara decide vender, ele encosta. Não, que é um pouco do que você falou. Não faça isso. Segue com a lojinha, segue com a vaca leiteira. E mais do que isso, às vezes isso vai te limitar a tomar determinadas decisões que são contrárias a esse movimento. Eu vivi isso agora muito recentemente porque o meu processo lá de M&A demorou muito. Tava fazendo um processo de M&A com uma empresa listada, uma empresa muito grande, que tem muito processo e tal, então a coisa não foi rápida. Só que, cara, eu tinha um ano para executar. E eu já estava sendo desafiado a vender a empresa e eu tinha um monte de decisão importante para tomar, e decisões bobas. Vou dar um exemplo, eu tinha que fazer obra no escritório. Cara, por que eu vou fazer obra no escritório? Eu vou gastar essa grana agora se eu... daqui a pouco vou vender a empresa, vai ser menos dinheiro no meu bolso. Né? Por que eu vou contratar? Aí começa. Por que eu vou contratar não sei quem? Por que eu vou desenvolver aquela linha de negócio? Assim, na minha opinião, você está certo. Eu acho que isso não deveria ser um objetivo em si. Né? Até porque uma empresa ela tem 3 fins. Né? Assim, ou ela é herdada, ou ela é comprada, ou ela morre. Né? Mesmo que você não queira, no final das contas. Né? Essas 3 coisas elas vão acontecer, quer você queira ou não. Né? E eu posso falar pela gente lá, exato, lá a gente nunca pensou em vender nada à empresa. E a gente já teve algumas propostas, e teve uma delas que foi dura, proposta boa, dura, e eu falei não. E foi a primeira vez que eu falei, cara, você tá com algum problema na cabeça, bicho? Como é que você falou não pro negócio desse? E eu falo isso, cara, porque eu tenho alguns amigos... Foi esquisito, cara. Eu tenho alguns amigos, tem que tomar muito cuidado para falar, para não expô-los. Mas eu tenho alguns amigos que se juntaram, eles são especialistas em determinada plataforma de mercado, bem nichados, e vou montar uma software house desenvolvendo essa disciplina, vou chegar até 100 colaboradores e vou ser comprado por uma Accenture, por uma... Tá, enfim. E eles estão com essa tese, nasceram com essa tese. E aí eu, numa conversa com eles, eu falei, gente, se isso não acontecer, vocês vão saber lidar emocionalmente com isso? Por outro lado, eu acho... Eu dei essa resposta para a pessoa em questão, mas, por outro lado, o Tonico trouxe planejamento, o Cantan trouxe planejamento. Então, vender uma empresa deveria passar por uma tomada de decisão antecessora. Mas acho que isso limita o próprio crescimento da empresa, que vai diminuir o valor dela própria. Por isso que eu trouxe a polêmica. Por isso assim, que eu trouxe a polêmica. Cara, não faz muito sentido, cara. Assim, faz o menor sentido, na verdade, na minha opinião, né? De empreendedor. Tipo assim, eu vou botar um cap na minha cabeça. Porque se eu estou fazendo um negócio com uma visão que tem um prazo para acabar, seja ele para vender ou qualquer coisa, cara, assim, não faz o menor sentido. Assim. Vamos colaborar, que essa pauta é quente. Né? É o seguinte, se você tem, primeiro a visão do acionista é a visão do acionista, a visão da equipe é a visão da equipe, e os mundos têm uma ponte de comunicação que ela tem que ser muito dosada. Né? Então, numa empresa, quando é que você sabe se você vai vender? Você vai saber quando você for a mercado, consultar quanto o mercado te valoriza. A marcação de preço é a mercado, né? Então, às vezes, o cara pergunta, quanto é que vai estar o dólar no fim do ano? Eu falo isso, a galera, não, minha empresa vale tanto. Eu falei, mas quem já te ofereceu alguma coisa a respeito? Parecido aí. Ou quando, né? Ou quando foi que ela te ofereceu? Então, assim, gente, eu vou fazer uma consultoria de valuation. Isso é uma maldade, gente. Porque uma consultoria de valuation não existe esse termo. Eu vou fazer uma consultoria para ver quanto dólar vai estar no fim do ano. Como você vai saber? Então, todo economista que se mete a besta nessa pauta fervendo, ele queima a mão. Aqui também. Então, acho, o que tem que saber é o seguinte, e eu tenho uma meta de um dia ter uma empresa que vale bastante. Que legal. Mas toma conta da vaca leiteira, que se você se distrair com a vaca leiteira, ela quebra. Então, o que eu posso falar para o empresário é, olhe e toque a vida normalmente como se não existisse o M&A. A partir de um chamamento de mercado e várias propostas na mesa, você vai olhar e vai falar assim, naquele momento, gostei ou não de avançar no processo, mas até lá, não desvia 1 milímetro da sua regra de conduta de sobrevivência, você quebra. E eu posso, Cantalha, desculpa, você vai falar alguma coisa. Não, ia complementar, na verdade, que é isso. Você pode ter um planejamento de vender essa empresa, mas você não pode fixar um deadline, né, para quando que você vai vender. É justamente o que o Tonico falou, é marcação a mercado. Vai consultando, vai vendo, vê a oportunidade. Geralmente, timing is everything, né? Geralmente é isso. Você tem que aproveitar a janela. Mas se você não se preparou, se não pensou isso, você vai perder essa oportunidade nesse sentido, mas isso não pode ser seu único guia. Não, e a gente, como eu estava comentando, a gente viveu agora, e foi muito particular isso, esse período de 1 ano aí,
que a gente já tinha uma proposta dura na mesa, já tinha um valor que a gente achava que estava a fim de fazer o negócio. E demorou um ano e a gente teve que ter disciplina para não se desconcentrar. Não era nem se era uma possibilidade, não. Já era um concreto, só que não estava nada concretizado efetivo, mas já tinha uma NBO na mão. E a gente ficou ali um ano entre essa NBO e agora que a gente assinou, tendo que tocar o negócio. O que eu fiz lá dentro? Eu virei pro meu time, de mim para trás, e falei, olha só, para vocês isso não existe. Só eu vou queimar o resto de cabelo que eu ainda tenho na cabeça com esse negócio. Só eu vou ficar na linha de frente lá e vocês não encostam, não vamos ter nem conversa sobre isso. E aí foi assim que a gente conseguiu blindar o negócio, e eu acho que a gente conseguiu, porque a gente não conseguiu tanto, porque em certa medida ali, cara, só pra vocês terem uma ideia, eu precisei, vocês são desse mercado, vocês vão entender a loucura que eu vivi agora, né? A gente teve que auditar 3 anos em 4 meses da empresa. Não era uma empresa auditada, por exemplo, né? Então a gente contratou uma empresa e teve que passar por um processo de auditoria, fora que em paralelo a isso tinha o time lá fazendo due diligence. E assim, todo o resto da operação rolando. Então foi um negócio bem desafiador pra gente não desviar, sabe? Não tirar o olho da vaca leiteira, não tirar o olho da lojinha. Porque é isso, no final das contas você tem um cheque ali, só que esse cheque também tem uma condição, né? E essa condição, ela pode ser amplamente impactada se você tirar o olho do lojinha agora, porque essa conta vai chegar no futuro. Então, quem está comprando também não quer destruir o valor da companhia, né? Então, é muito, muito perigoso esse momento dessa decisão de vender ou não vender. Porque se você tomou a decisão de vender, especialmente em negócios que tem parte de grana agora e parte de grana no futuro, né? Porque normalmente é a forma como o comprador te mantém, né, alinhado economicamente, põe um risco danado para quem compra quanto para quem vende. Porque, cara, assim, no final das contas, você acha que já resolveu o problema, não resolveu nada, porque a empresa continua lá, os problemas continuam, os fornecedores, os clientes, os colaboradores, está tudo lá na mesma situação e não mudou nada, né? Então, esse é um ponto que eu acho bem importante. E eu discordo, assim, esse negócio de vender empresa, fazer negócio para vender. A gente fala muito disso, assim, quando a gente entrega pilares do equity. E, aliás, eu vou até atualizar meu material, tá, gente? Porque eu tenho 7 pilares do equity, segundo o robô Tonico, são 180 parâmetros. Né? Então, vou dar uma atualizada nisso ali. A gente vai passar uns 2 dias só discutindo esses atributos. E aí eu falo muito para eles assim, por que é importante você olhar para pilares do equity? Sob uma ótica de atratividade, porque uma empresa que tem alto valor de equity significa que ela está com boa governança, significa que ela está com um quadro de societário redondo, significa que ela está com receita recorrente, com previsibilidade de receita, diversificação de receita de clientes. Então isso aqui, sua empresa é foda, entendeu? Trabalhe para sua empresa valer muito, né? E ela vai se tornar atraente. Se tornando atraente, o mercado passa a olhar para ela não só sob o aspecto de M&A, mas, cara, o mercado de crédito vai encostar. Para você contratar gente é bom. Para você contratar gente boa, pessoas é bom. Pessoas, se torna uma empresa imã de talentos. Atrativa, exatamente. Né? E, Fábio, não podia deixar esse podcast sem te ouvir um pouco nesse momento, cara, assim, de processo, como tem sido lá com o time, né? Eu vi que a IPNET comemorou pra caramba, todo mundo estive lá, faz parte do conselho da empresa. Como que tem sido a jornada, sob a ótica do time, e o que você vê de desafios. Depois queria jogar para eles um pouco desses desafios, né, de manter time engajado e motivado pós-M&A, mas o que você como empreendedor está vivendo nesse momento? Eu queria falar uma coisa em nome do Fábio. Eu entrei na recepção do prédio e ele dava risada. Eu subi no elevador e ele dava risada. Ele conversou comigo, ele estava dando risada. Eu não sei porquê, mas acho que ele está com uma alma feliz, sabe? Alguma coisa boa está rondando, porque ele tá acho que ele vai fazer xixi. Eu tenho sorriso fácil, E aí, em defesa do Fábio, eu digo que eu nunca vi o Fábio não sorrir. Assim. Então, ele é um cara bem sorridente. Tenho certeza que ele está muito feliz, porque é um mérito, né? Rapaz, ainda o Pix não caiu na conta ainda não. Por enquanto eu sou milionário na internet. Assim, na internet tá todo mundo lá, viu lá só o número e tal, mas o Pix mesmo na conta ainda não caiu, não. Já tem que cumprir um monte de coisa aí para esse Pix cair na conta. Mas não, legal você perguntar, né, cara, assim... Eu uso um dispositivo aqui, isso aqui não é Sociedade do Anel, não, é um dispositivo que mede um monte de coisa e tal, é um wearable no fim do dia que mede um monte de coisa, tem um aplicativo e tal, e uma das coisas que ele mede é a idade cardiovascular, né, eles fazem lá uma inferência e tal, e eu tinha, cara, assim,
eu tava menos 5 anos em relação à minha idade que eu deveria estar, né? E agora eu tô menos 3, ou seja, esse processo me consumiu 2 anos de idade cardiovascular, assim, medida, né? Assim, medida, né? Eu costumo brincar que, cara, assim, eu acho que não sei quem falou, acho que foi o Janotto que falou na época que ele fez a rodada, fez o roadshow lá, foi um MBA, né, cara? Eu, sei lá, fiz alguns aí nesse processo, né? Aprendi pra caramba. Eu decidi ingressar nesse universo para entender um pouco, né? Eu, de fato, só sabia cuidar do lojinha, não tinha essa visão. E entrei bem cruzão, assim, não conhecia mesmo e tal. Aí fui exposto a várias coisas que eu desconhecia. Então, para mim, pessoalmente, foi muito bom. Aprendi pra cacete. Eu também aprendi com um amigo meu, né, que inclusive você conhece lá, que é quem ajudou a gente pra caramba durante o processo, que o M&A, ele acaba sendo... O processo de tomada de decisão tem que levar em consideração 3 coisas pra gente que tá empreendendo, que é o empreendedor, né? Que é o profissional, que é o financeiro e o pessoal. Né? E eu lá, com a empresa que comprou a gente, né, que é a Vivo, né, que é até o grupo Telefônica, outra coisa que eu também aprendi, né, cara? M&A só faz por 2 razões. É porque você quer ou porque você precisa. Né? E normalmente as pessoas vão atrás porque precisam. E é na hora aí que dá merda. Que aí você faz um mau acordo, você não olha para as cláusulas do contrato que você tinha que olhar, porque você precisa fazer aquilo rápido, porque alguma coisa... Ou a água tá subindo, ou você tá perdendo alguma oportunidade de mercado, ou você precisa se juntar com alguém porque tem que... Pode falar batendo na bunda, tá? A água tá batendo na bunda, tá tudo certo. Ou a água tá batendo na bunda, né? E é isso, a gente teve, a graça, né, cara, de poder fazer um negócio, podendo fazer um negócio, querendo fazer um negócio. Então, sobre o aspecto pessoal, sabe, eu pensei pra caramba, porque assim, eu vou ser o maior impactado nessa história, né? Então, quando você falou um negócio de time e tal, acho que no meu time, pelo menos da forma como a gente configurou o negócio, né? Acho que o grande impacto vem pra mim, né? Eu vou adicionar algumas camadas de reporte para cima de mim, não que eu não tenha hoje, porque eu tenho 1.500 clientes, então eu tenho 1.500 reportes no fim do dia, mas hoje eu vou ter lá uma camada de reporte. Então a minha vida, provavelmente, pessoal vai mudar. Eu acho que profissionalmente eu estou sendo exposto a um desafio muito maneiro, porque eu tenho 47 anos, eu não sei fazer outra coisa da vida a não ser empreender. Assim, eu já nem o 3º grau eu terminei, eu já saí do 2º grau direto para montar a IPNET e eu só sei fazer isso da vida, né? Então, tô virando executivo agora, né? Vou ter CLT, né? Vai virar CL-treta com uma turma aqui. Depois você me manda a foto da carteira. Vou ter CL-treta, como diz a turma aqui do Grupo Primo. Depois eu vou mandar a foto da minha carteira. Eu até brinquei com o presidente da companhia. Falei, quando esse negócio acontecer, eu só preciso de uma coisa, que eu preciso tirar foto da minha carteira de trabalho e mandar pra minha mãe. Falar aí, ó, dei certo na vida. Mamãe. Cheguei lá, porra. Então, sobre o aspecto pessoal, né, assim, profissional, né, que eu tava falando, acho que, vai ser super desafiador, super motivado. E, obviamente, tem que ter a componente do aspecto financeiro, até porque eu tô entregando o controle da minha companhia para alguém. Mas, e até isso eu acho que foi bom, assim, bom contra mim, né? Eu vou falar agora contra mim. Assim, a gente conseguiu lá, mérito dos caras também, eles foram super parceiros nesse processo. A gente conseguiu criar um balanço entre o reconhecimento do que eu fiz até aqui fosse suficiente para eu entregar o controle, mas não necessário para eu relaxar, sabe? Assim, eu tô com a faca no pescoço ainda, eu tô com a faca no dente ainda para poder capturar o valor que a gente tem que capturar no tempo ao longo desses 4 anos que a gente se organizou lá. Então, a gente tem umas metas agressivas, a gente sempre fez isso lá, então não é nada muito diferente do que eu estou acostumado a fazer sem pressão nenhuma, eu já me auto-coloco essa pressão em mim e no time, então agora só adicionamos um elemento a mais, porque estou empenhado lá a palavra com um monte de gente e, né, put your money on your mouth is, né? Então também tem uma grana empenhada nisso, né? Então eu particularmente estou muito feliz. Acho que os sócios também, a turma que veio comigo e que de alguma forma confiou nesse doido aqui, né? Porque confiar em mim hoje é mole, né? É bem mais fácil, né? Lá atrás os caras compraram uma dívida no fim do dia, né? A gente falou muito de dívida aqui, né? Os caras compraram uma dívida, porque não tinha nada, né? E muito pelo contrário, tava menos um monte de coisa, né? E aí, legal também poder chegar nesse ponto e falar assim, cara, assim, tá aqui, ó. Sabe? Vocês acreditarem em mim, tá aqui, né? Bacana, vamos honrar aí, né? Ao longo desse processo, a gente falou um pouco sobre acordo de acionista e tal. Ao longo desse processo, alguns sócios saíram, né? E também poder, sabe, honrar o compromisso de tempo e de investimento que esses caras fizeram ao longo desse processo. Também foi um negócio muito gratificante para mim, poder falar, cara, encerramos um ciclo. Tem sócio meu que tá trabalhando na independência. Eu falei, cara, posso continuar trabalhando aqui? Eu falei, claro, bicho.
porra, tá doido, continua aí. Então, construir isso, né? Construir uma companhia onde, pô, o cara que acabou de sair, que você teve que comprar o cara no meio do caminho, então o cara pede pra continuar trabalhando porque ele se amarra no... Assim, pra mim isso tem maior valor, sabe? E eu acho que essa coisa que me incomoda um pouco, eu fico um pouco resistente o Janotto me conhece um pouco mais, né? Toda vez que ele me convida pra fazer esse tipo de coisa aqui, eu sempre fujo e tal. Porque, cara, eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa e quando tu vê, olha de perto, você fala, puta, isso é um caô danado, isso é um bullshit danado. E eu fico com medo de ser esse bullshiteiro, sabe? Porque no fim do dia eu sou muito mais preocupado em ser do que parecer ser. Então lá a gente sempre se preocupou em ser, sabe? Então não tem muito blá blá blá, sabe? Então assim, a turma lá tá amarradona, óbvio que tá todo mundo ainda, né, nesse meio tempo aí. Putz, é difícil manter a turma focada, alinhada, né? Assim, pô, tá todo mundo LinkedIn. Emoção, a flor da pele. Pô, LinkedIn bombando. A menina, ontem a gente fez uma premiação lá, a gente roda todo ano uma premiação lá dos melhores do ano e tal. E eu tava conversando com a turma lá, a menina falou assim, nossa, eu botei um post no LinkedIn, teve 13 mil impressões, não sei o que. Tipo assim, tá bombando, assim, tá todo mundo meio que falando, burburinho e tal. Até porque é um movimento estratégico da Vivo muito Exato, legal, né? exato. No mercado de cloud. Exato. Então isso chama a atenção de muitos players de cloud também. É um movimento... E por isso que eu comento essa coisa de querer fazer, né? Assim, a gente escolheu o player também. Foi uma escolha, assim. A gente, de fato, entendeu ali, cara, assim, desde da camada mais alta da companhia até onde eu me relacionei, eu entendi que culturalmente não ia ser um negócio tão desafiador assim pra gente, né? Eu entendi que tinha gente séria ali, gente comprometida, gente com uma cabeça boa, acho que acima de qualquer coisa. Uma galera pró-business, sabe? Sem muito bullshit também, meio pão queijo, um pouco do estilo que a gente tem lá na empresa. Então, essa conjunção de coisas, poder estar nesse lugar, eu acho que é um privilégio, no fim das contas, né? E aí você falou uma coisa que para mim foi muito, muito legal, eu estava aqui, guardei isso para falar em algum momento. Durante esse processo, teve uma das pessoas com quem eu estava negociando lá, e ele falou assim, pô, cara, eu posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Ele falou assim, não, então isso aqui é fora a negociação, então eu vou falar um negócio para você mesmo, eu vou falar de pessoa física para pessoa física. Pô, cara, você devia ter muito orgulho do que você construiu. Aí eu falei assim, por quê, cara? Eu falei assim, não, cara, eu tava agora aqui numa reunião, antes, né, de vir falar com você. Tava eu, o meu chefe, o chefe do meu chefe, e esse cara reporta pro presidente. Eu falei, pô, vou entrar numa companhia que o presidente tem chefe, né? Eu falei, pô, tô ferrado, né? E, cara, assim, tinha uma galera falando da sua empresa, cara, que só o fato de você estar sendo cogitado pra estar falando naquele lugar ali, cara, é porque você criou um negócio que, de fato, pô, cara, é bacana. Aí ele falou, agora já chega, já babei esse ovo, já contexto, agora vamos voltar aqui para negociação e tal. Assim. Foi super legal esse movimento, porque assim, também trouxe um pouco de humanidade para a relação, né? Assim, eu encontrei seres humanos de maneiras, para mim isso é importante. Afinal de contas, eu estou me dispondo a ficar lá, cara, sei lá, 4 anos por mandato, mas sei lá quantos anos, né? A gente ainda vai ficar nesse negócio. Então, foi muito bom, cara, foi muito bom, aprendi pra caramba, agora eu tô contando os minutos pra esse negócio passar de CAD, não sei o que das contas, porque tem que botar a mão na massa, eu já tô devendo, né, já entrei devendo, né, então, botar fogo na turma. Se tivesse um sininho aqui, eu já ia mandar um sininho. Toca, né, pá! Olha, é muito legal, porque você, além de você fazer uma coisa incrível pra você tá fazendo uma coisa incrível pra tua equipe, sabe por quê? Cavalgar com o Fábio é incrível, cavalgar numa estrutura que é maior, o leque de crescimento se torna a pista fica gigante. Então, para a turma de baixo, imagina entrar numa empresa de bilhões, o cara que é bom, e deve estar cheio de cara lá dentro, então a meritocracia ela vai ser muito exacerbada. Então, o cara tem uma pista de crescer, de repente ser mandado para fora do Brasil. Então, você tem que fazer a sua turma entender o presente está dando para você e o presente está dando para eles. Eles têm que entender, eles vão babar de alegria, eles têm que estar muito felizes. Né? Isso não é para babar ovo, não. Isso é um fato verdadeiro. Legal, é Então, verdade. a gente vai ter VPs na Vivo daqui a alguns anos. Verdade, cara. Powered by Penet, né? Legal, é isso mesmo. Espetacular. Vai ter desafios, tá? Legal. Você vai entrar no mundo corporativo, o seu chefe muda, o seu chefe quer mudar de país. Nem tudo tem o storytelling, sem suor e lágrima, nada se constrói. Né? Então, você vai entrar num mundo que tem politicagem, a gente não conhece, como empreendedor. Então, assim, vai ter trombada, mas nada que você já não passou antes. Né? Mas não vai ser um mar fácil, como você nunca teve. Então, para mim, não muda nada. O empresário sempre sobreviveu no meio de trevas. Vai lá, vai continuar. Entendeu? O bom do Fábio é que ele é igual eu. Se a gente sente cheiro de politicagem, a gente quebra os ovos. Né? A gente é rei de destruir. Então, todo ambiente tem, a gente vai quebrando os ovos. Né? Na nossa casa tem politicagem, na rua tem politicagem, em todos os lugares tem. Verdade. Isso aí a gente tem faro e vai quebrando os ovos. Né, Fábio? Papo reto.
Pão, queijo. Mas a turma lá é assim, cara. É? Sabia? A turma, pelo menos com quem eu me relacionei até agora, é assim, cara. Pão, assim, queijo. Pão, queijo. Muito Isso bom. é bom, cara. Isso é bom. Isso Muito facilita, bom. né, cara? Esse negócio de muito rapapé, pô, muito salamaleque, no fim do dia só atrapalha, cara. Só atrapalha, né? Senhores, que papo bom, hein? Muito legal, muito legal. Foi muito bom para mim trocar essa ideia com vocês. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela participação. Como as pessoas encontram vocês? Você tem perfil privado, né? Mas LinkedIn tem? Ou prefere? Tem. O Fábio é low profile. O Tonico acho que é low profile também, é, Tonico? Ou não? Vocês são do digital? Como a galera chega até vocês? Olha, isso é uma coisa interessante, né? O nosso mercado ele é muito regradinho, né? E ele é muito fechadinho. Né? Então, o cara vai no escritório da Faria Lima, né? Tem até uma crítica dos Faria Limers lá, tal, porque enfim, tem que ter a arrogância apropriada na hora certa, do jeito certo. Até isso pode ser bem-vindo. Mas a capacidade de se comunicar de uma maneira franca e gostosa é tudo. Né? Então, assim, a gente nunca tinha tido nenhum veículo digital, que é um baita de um erro, né? Até porque a operação cresce em grandes veículos de mídia digital com conteúdo como essa aqui. Perfeito. Né? O programa que você tem, além de ser extremamente... Equity+, você falou muito bem, Fábio. Que puta nome bem construído. Aliás, tá aí um nome que expressa tudo. Equity+. O nome fala tudo que o projeto por trás tem, né, para oferecer. É muito legal. Né? E a instituição na qual você faz parte e é sócio, cara, tem um poder de massificar a informação para um público exigente que é muito legal. Então, o que a gente aprendeu? A gente tem que saber se aproximar dos veículos que têm conteúdo, dirigido por pessoas que têm conteúdo, que têm uma boa ética, porque a gente vai começar a ter que aumentar a capacidade do mercado descobrir que fusão e aquisição não é um bicho de 7 cabeças. Perfeito. Né? Para falar, imagina, nos Estados Unidos, 70% da população põe dinheiro em renda variável. No Brasil, 2% da população põe dinheiro em renda variável. Isso é cultura. M&A, a distância é maior. Então, ou a gente consegue se aproximar de veículos como este, né? Ou o Brasil não conhece o setor. Fica meia dúzia de projetos gato pingado por aí. Então, para nós é uma honra vir no seu programa falar contigo. Inclusive, Equity+, eu brinco muito com a turma, mas é uma grande verdade, tem equity em tudo. Porque o mais é isso, exatamente. Tem equity no teu posicionamento no digital, tem equity, às vezes, na tua newsletter. Estou aprendendo com o Januto me posicionar no digital. Vou melhorar. Não, primeiro você tem que fazer uma montanha comigo, irmão. A gente tem que ir junto com a Concagua. Você já sabe disso, tem que convencer lá. Falou família aí do Fábio. Família não deixou. Vamos lá. Falou que não aguenta mais de loucura que eu já faço. Nós vamos subir mais uma, não aguento. 7.000 metros, tá? Próximo aí tô no aguardo, não sei quando, mas é um projeto da nossa vida. Então, teremos um Tonico influenciador aí em breve. Tô brincando. Pô, influenciador não consegue. Mas tá rodando os podcasts, né? Você tá rodando. Pô, o cara já gravou 5 hoje, né? Que ele falou pra mim. Olha, 5 não. Vocês não vão deixar nenhuma. Eu preciso que vocês criem um caminho agora para as pessoas acharem vocês. Não sei nem meu Instagram, cara, que vergonha. Seu Instagram é Não, a gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, Pode no LinkedIn passar o Instagram também. da IPNET. Pronto. Através do Instagram da IPNET, você chega no Fábio. Chega assim. Como que as pessoas encontram vocês? Pelo Instagram, né? BR Advice, chega no site, chega no LinkedIn, né? Muito Estamos bom. aí entrando em todos os veículos, porque é o único jeito da gente começar a massificar o projeto. Né? Em vez de sair de 30 projetos e ir para 100 projetos, 200 projetos, que é o normal, né? E eu sou o Rodrigo Janotto, com Gianotto. Estou no Instagram, no LinkedIn e também estou no Spotify, né? Eu sou compositor, então se você quiser ouvir as minhas canções, né? É só acessar aí. Inclusive estou lançando um single novo aí, né, recentemente. Mas brincadeiras à parte, relembrando você, tem um QR Code subindo agora das datas do nosso evento aqui, dia 28 de agosto, 4 de setembro e 9 de outubro. Vamos ter um evento, eu e Bruno Perini. Pega essa conversa aqui e imagina isso aqui durante 4 horas no detalhe, olhando para dentro da tua operação, olhando para dentro da tua empresa. Então, se você quer participar, se você é um empreendedor que quer buscar oportunidade de crescimento inorgânica, se você quer aumentar a tua receita, se você quer desenvolver tua visão de negócios, ampliar o teu ecossistema empresarial e ainda por cima ser mentorado por mim e Bruno Perini, se inscreve aqui nesse QR Code e tem um ponto importante. Neste evento, estamos mirando empresas com mais de 10 milhões de reais de faturamento. Então, te encontro aqui. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima. Valeu. Muito obrigado. Valeu.